Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vim contar o meu testemunho. Mas quem sou eu para ter um testemunho, né? Semana passada, o meu devocional pela Glorify que eu faço, é muito bom para quem tem dificuldade aí em fazer um devocional. Ele falou muito sobre dar o seu testemunho. E Deus foi tocando muito no meu coração sobre falar sobre o meu. Porque por mais que eu não sinta que eu seja alguém grande, relevante o suficiente para ter um testemunho impactante e tudo mais, eu ainda sei que Deus fez muitas maravilhas na minha vida e muitas bênçãos entraram sobre a minha vida graças ao meu Deus amado e o amor que Ele tem por mim. Não é por eu merecer, mas é por Ele ser maravilhoso, sabe? Então eu vim aqui contar para vocês. Eu nasci num lar, filho de um pai e uma mãe muito amorosos comigo, sabe? E que com os anos só foram melhorando, só foram evoluindo. E eu tenho a oportunidade maravilhosa de ver eles também melhorando, não só eu, mas eles também, dia após dia sendo melhores, sabe? Também fui agraciado com uma madrinha que me tratou é, como uma filha mesmo. Em todos os anos que ela esteve aqui na Terra, ela me tratou como filha dela e eu sentia sendo filha dela também, sabe? Tem um padrinho maravilhoso também. Eu sou filha de duas famílias muito amorosas que nunca me faltaram amor, sabe? Eu tenho uma irmã maravilhosa que eu só. Ela, no dia que eu conheci, quando eu peguei ela nos meus braços pela primeira vez, foi como se um raio de sol enorme iluminasse minha vida, sabe? E, e eu sou muito grata a Deus por colocar essas pessoas maravilhosas no meu caminho. Passei por algumas coisas na minha vida. Eu sofri um bullying muito pesado durante a minha infância, onde eu apanhei de meninos e meninas, eu ouvi coisas horríveis de meninos e meninas, mas isso nunca me tornou uma pessoa ruim, porque eu tinha um amor muito grande de Deus na minha vida, um cuidado muito grande e um amor muito grande dentro de casa que compensava tudo que eu tinha passado. Aos 8 anos, 8 para 9 anos, meus pais se separaram. Meu pai teve um acidente muito grave de avião, onde ele quase morreu. E graças ao bom Deus, ele tá bem hoje em dia, saudável, sabe? E depois disso, meus pais acabaram se separando. Só que os dois nunca deixaram de me mostrar que me amavam, independente de qualquer coisa. A minha mãe, ela nunca me deixou não ter a crença em Deus, não como uma forma de forçar, mas como uma forma de, olha, você nunca vai estar só, você sempre vai ser amada imensamente, não só por mim, mas por Deus, que está sempre com você. E desde muito pequena ela me contava histórias da Bíblia, mesmo ela não sendo tão cristã ainda, não tendo realmente aceito Jesus como Salvador, porque ela só foi aceitar mesmo e ser batizada mesmo depois, quando os meus pais já tinham, quando ela e meu pai já tinham se separado, sabe? E foi esse Deus maravilhoso que também não deixou ela desistir, que não deixou ela cair, sabe? Foi graças a uma mãe de uma coleguinha minha, também muito querida, que levou minha mãe para a igreja e mostrou a ela o caminho, o começo do caminho das pedras, e ali minha mãe deslanchou na fé lindamente. E eu tenho muita gratidão a essa senhora, né? A Andréia, muita, mãe da Yasmin. Tenho muita gratidão às duas, porque as duas fizeram parte importante na minha vida e da minha mãe, sabe? E ao longo dos anos, na adolescência continuou o bullying, mas aí eu comecei a fazer reais amizades, sabe? De pessoas que realmente gostavam de mim. E por mais que eu não mantenha contato com quase nenhuma hoje em dia, mas eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que já foram importantes na minha vida de algum jeito, e que Deus alcance o coração delas, até das pessoas que não me fizeram bem, que Deus alcance o coração delas também
e que saibam que estão perdoados do meu lado, do lado de Deus, e que elas são amadas, que Deus a ama e eu também, sabe? E eu, com 12 anos, eu estava num acampamento da igreja, eu não sabia realmente o que é que estava acontecendo ali. Eu ia em alguns cultos de pré-adolescente, mas eu não sabia realmente quem era Deus. Eu não tinha sentido realmente quem era. E aí no último dia do acampamento, com o pastor Robert estava pregando, ele falou, eu estava conversando assim, eu falei assim, Deus, se você está me escutando, se o Senhor realmente existe, se eu não tô louca, esse povo todo aqui não tá louco, me faz chorar um rio de lágrimas. E nessa hora, não passou 2 minutos, eu comecei a chorar, incontrolavelmente. E aí o pastor falou assim, se você estiver chorando muito, se você estiver sentindo algo muito forte dentro de você, vem pra cá. Isso é Jesus, isso é Deus com você. E aí eu senti assim, e eu fui pra frente, só que as minhas forças começaram a sair de mim. E eu caí no chão, sabe? Ajoelhada, e coloquei minha cabeça assim no chão. E eu só sabia chorar e chorar, chorar, porque algo muito grande e muito maravilhoso estava tocando dentro de mim. E eu não sabia o que era, mas naquela hora eu senti realmente ali, era Deus, era o Espírito Santo tocando em mim. E aí quando eu levantei minha cabeça, assim, quando eu consegui me levantar, tinha uma poça enorme de água, de lágrimas, que eu achava impossível isso acontecer. E ali eu falei, oi, prazer, o senhor sabe quem eu sou, agora eu sei que o senhor existe. Nessa época, os adolescentes e pré-adolescentes, eles tinham uma regência de duas pessoas muito maravilhosas, que era o Dedé e a Deia. E o Dedé e a família dele são pessoas maravilhosas, a Deia também, mas o Dedé em especial, porque o filho dele foi muito amigo meu por muitos anos, o Joab, e eu tenho um carinho muito grande por eles, né? O Dedé, inclusive, casado com uma mulher maravilhosa, super forte, sabe? Sim, abençoada por Deus. E eu sei que Deus cada dia mais vem abençoando a família deles. Eu sei que dia após dia mais e mais vai. E depois desse acampamento, passaram-se, eu acho que 2 anos, e aí eu estava em outro acampamento da mesma igreja, e aí tava todo mundo se batizando. Ah, vamos fazer um batismo no último dia. Pô, legal. Ah, eu falei, tá todo mundo, eu vou também, né? Não vou ficar de fora. E fui batizada, mas não foi aquele batismo real mesmo, assim, que você entra sobre as águas e tá disposto a abrir mão das coisas. Eu não estava disposta, não. Mas foram passando os anos, eu saí da igreja, comecei a cada vez mais me relacionar com pessoas que me afastavam mais ainda da igreja. Nos meus 18 anos, aí que eu desenloquei total, que eu fui... Eu até meus 18 anos eu tinha certeza que ia casar virgem, eu tinha muitas... Porque eu ainda estava junto com Deus ali, mesmo que alguns pecados aqui e ali, mas eu falava, não, isso aí eu vou me guardar para o meu marido. E aos 18 anos eu me entreguei na mão de outra pessoa, eu comecei a fumar, comecei a beber, não que eu era uma alcoólatra, mas, né, bebia bastante, não precisava disso. E eu não sou contra também a bebida, acho que num jantar especial, você tomar 2 dedinhos ali de vinho, desde que isso não seja um problema para você, que te leve a um vício ou que te deixe já extremamente fora de si, não é problema. Nunca foi problema na Bíblia. O problema é você ficar embriagado, o problema é você perder o seu controle, sabe? Mas, e aí, foram se passando os anos, e eu sempre afastando mais de Deus, aí tentava ir numa igreja, tentava ir num grupo de jovens, mas, sabe, sentia Deus, mas esse sentimento passava muito rápido. E como passava, eu achava que, não, foi loucura da minha cabeça. Até que em 2022, eu estava em Portugal, eu e meu marido tinha acabado de se mudar para lá, e aí eu tive um sonho muito forte e muito vívido, onde alguém batia na porta da minha casa e eu ficava, meu Deus, quem que é? Quem que é? E aí eu tentava ignorar e batia de novo.
e meu marido em um sono profundo, dentro do meu sonho também. E eu tentando acordar, eu falava, amor, vai lá ver, vai lá ver. E ele não acordava. E aí na terceira vez, batia. Eu falei, eu vou. E abri a porta. Só que quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Só que aí eu fechei a porta rápido, com muito medo, sabe? Aí de novo, mais uma vez, bate. Aí eu abri a porta mais uma vez. Só que dessa vez eu abri escancarado. No que eu abri, eu olhei para um lado, tinha uma luz muito grande e eu acordei. E no que eu acordei, tinha veio na minha cabeça, agora eu não vou lembrar exatamente, eu tinha que ter olhado isso antes, uma passagem que fala, eis que estou à porta e bato, quem escutar abra, que é Jesus falando pra gente, sabe? E aí eu vi que era Jesus que estava me chamando, e daquele dia em diante eu comecei a realmente ter um relacionamento com Deus, e naquele dia eu fiz uma oração, falei, Deus, se foi você, deixa eu sentir você, do mesmo jeito que da primeira vez eu te senti. E aí eu tava trabalhando, e meu marido também, a gente home office, só que aí no meio da tarde, eu comecei a sentir, até que não me cabia mais, eu fui pra sala pra orar, e pra escutar a Deus, e eu comecei a chorar. Meu marido preocupado foi atrás, e eu falei, não amor, isso são lágrimas de alegria, isso é Jesus falando comigo. E ele não entendeu muito bem, ele não é ainda cristão, mas com a fé em Deus, eu sei que Deus já me revelou isso, que Ele ainda vai ser, e eu nunca vou desistir de orar pelo meu marido, pela conversão dele, de jejuar por ele, de todas as noites segurar a mão do meu marido e fazer uma oração com ele, escutando, para ele ir entendendo o quão importante é. Eu sei que um dia ele vai fazer as orações também comigo, fazendo o relacionamento dele com Deus, eu tenho fé que sim, sabe? Mas, e aí nesse dia, eu senti de novo a Deus e eu falei, Deus, agora não dá mais pra negar. E aí eu falei, tá, beleza, 2 dias por semana eu vou acordar mais cedo, vou ter ali 1 horinha de oração e leitura da Bíblia e tal. Vou tentar, né, como fala, tentar não cair de novo, tentar não perder mais tempo. E aí, depois de um tempo, esses 2 dias começaram a ficar pouco, aí eu aumentei para 3, depois aumentei para 4, 5, até o ponto que eu tô hoje em dia, que são todos os dias. Eu oro de manhã, todos os dias eu leio minha Bíblia, todos os dias eu faço o meu devocional, todos os dias eu escuto algum louvor, todos os dias eu converso com Deus durante o meu dia, não só de manhã, não só de noite. Eu tenho as 2 orações principais, que é quando eu acordo e quando eu vou dormir. Mas durante o dia eu tô orando, conversando com Deus, como se eu estivesse conversando assim com uma pessoa, o meu amigo, minha mãe, meu marido, como qualquer pessoa normal. Porque Deus está aqui, Deus está do meu lado, Deus me escuta, Deus responde. Às vezes não como eu queria, às vezes não como eu achava que ia ser a resposta, né? Mas aí é meu lado humano, querendo controlar tudo. Só que não adianta eu querer controlar, porque a gente tem que abrir mão do nosso controle e entregar para Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não é tão assim. A nossa vontade não é tão assim. Então a gente tem que ir aprendendo pouco a pouco com Deus isso. Que abrir mão e deixar ele no controle, sabe? E eu falo para Deus, se o Senhor quiser que eu renuncie a alguma coisa, pode me fazer renunciar, sabe? E através dos anos, eu falando muito, Deus me usa, eu nunca sabendo como ele ia me usar. Em 2023 a gente se mudou para Berlim. E aí eu acho que em 2020... Não, foi 2023 mesmo, em agosto. Uma conhecida minha me chamou para ir para a igreja, eu tava orando muito para Deus, para Deus me mostrar uma igreja para eu poder ir. E aí eu fui e ela não foi. E aí passou o tempo e nada. Aí, tipo assim, e aí eu tava lá, né? E aí nada dela me responder e eu falando assim, será que eu vou embora? Eu falei, não vou embora não, deixa eu escutar. Deixa eu ver se essa igreja presta. A primeira coisa que eu mandei mensagem para a igreja foi, antes de ir, né? Como que vocês são em questão de vestimenta? Se eu tenho que usar saia, vestido, ou se eu posso ir de calça jeans? Eu disse, não, venha como você quiser, só venha, sabe? E aí eu vi, tipo assim, poxa, que legal, uma igreja que tá muito aberta para qualquer tipo de pessoa, legal, vamos lá. E aí eu fui vendo um mix de pessoas,
de todos os tipos, raças, cores, formatos, tudo. E isso, eu falei, nossa, que legal. Porque a maioria das pessoas nas igrejas que eu ia no Brasil eram todas brancas, todas muito padrão e tudo mais. E eu achava muito esquisito isso, sabe? E aí, você contava nos dedos quem não era. Nossa, Catarina, você é o quê? Eu sei, eu tenho espelho em casa, tá? E só que eu achei tão legal uma mistura de gente, de nações, de pessoas de todo mundo ali, e se comunicando e tendo relações assim, trocando o amor de Deus um pelas outras, sabe? E a pregação foi maravilhosa. A igreja é a Hillsong, em Berlim. Ela é muito boa. Ela é regida pelo pastor Mark e a Joyce, que é a esposa do Mark. E olha, é maravilhoso, é sensacional. E... Ixi, peraí. Peraí que meu celular, meu negócio tá ligando pro meu marido sem querer. Voltei. Do nada meu celular quis ligar pro meu marido. É que Deus também quer falar com ele. E... E aí passou-se o tempo, assim, eu continuei ali, e aí foi até o ano passado, onde eu pedi para Deus uma nova oportunidade para me batizar, mas que eu não queria pedir para os pastores isso, mas que Deus me mostrasse essa oportunidade. E aí teve a oportunidade que foi na segunda-feira de Páscoa, eu me batizei novamente, né? Entreguei novamente, e meu marido me perguntou assim, qual a importância disso? Você já não tem relacionamento com Deus? Eu falei, olha, quando você aceita Deus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é como se você estivesse começando um relacionamento, um namoro ali, talvez depois de um tempo um noivado. Quando você se batiza, peraí, deixa eu como um namoro. E aí, quando você é batizado pelo Espírito Santo, que é um primeiro batismo, você é como se você estivesse noivando. E quando você se batiza nas águas conscientemente, é como se você tivesse casado ali. Então, essa é a importância. E aí, ele ficou meio tipo, entendi, interessante. Não que entendeu 100%, mas alguma coisa ali foi depositada dentro dele, sabe? E isso foi muito legal pra mim. Eu amo quando ele me pergunta as coisas, porque aí eu tenho a oportunidade ali de falar um pouco mais. E às vezes eu também não pergunto e eu falo também. Porque eu sei que de pouquinho em pouquinho vai entrando no coraçãozinho dele, na mente, e Deus vai ocupar um espaço muito grande. Mas voltando. E aí Deus me deu essa oportunidade de ser batizado e foi maravilhoso. Tava gelado, no dia anterior tava um sol maravilhoso. Aí no dia num gelo, um tempo fechado, foi num rio lá, num parque. E o rio tava gelado, mas eu falei, não tô nem aí. Eu senti Deus falando, eu senti a presença novamente de Deus, a mesma presença que eu senti pela primeira vez. E no dia que eu me voltei realmente para Deus, sabe? Eu senti naquele dia, eu falei, ai, Deus tá comigo, ai, que ótimo, glória a Deus. Então vamos que é a vontade de Deus. E eu falando, Deus me usa, e Deus começou a me usar. E eu sinto que Ele me usa, assim, me usou pela vida inteira, isso eu sei. Porque muitas pessoas já vieram falar, poxa, você veio falar comigo coisas que eu nunca contei pra ninguém, nem pra você. Como é que você sabe? Eu nunca soube explicar, hoje eu sei, porque foi Deus me usando pra falar com a pessoa, sabe? Porque Deus vê tudo, vê todas as pequenas e grandes coisas das nossas vidas. E aí Deus começou a me dar textos, porque eu sempre gostei muito de escrever, sabe? E aí Deus começou a me dar uma linha de textos ali, de estudos bíblicos, e às vezes situações do dia a dia que às vezes a gente precisa de uma palavra, sabe? E ali Deus tem me usado também, tá no que é o meu Instagram de textos, e aí Ele começou a querer me usar também para fazer esses vídeos, que para mim não é tão fácil, porque eu tenho muita vergonha da câmera. Por mais que quem me conhece mais sabe que eu sou uma pessoa toda extrovertida, mas para câmera, para público eu fico mais... Então eu tenho que acostumar na minha mente isso. Mas eu sei que Deus está comigo aqui, Ele está me usando em várias vezes para falar com vocês, para falar com o mundo, né? Sobre Ele, sobre o amor dEle. E Ele me amou primeiro de um jeito tão grande que ao longo da minha vida eu tive várias coisas ruins, mas também tive várias coisas boas. Porque Ele nunca deixou de cuidar de mim. Ele nunca me isolou, Ele nunca me jogou fora, sabe? Ele sempre esteve comigo e Ele sempre estará. E eu quero cada dia mais poder mostrar para mais pessoas o quão bom é esse Deus
que assim, me amou desde antes do ventre da minha mãe. Desde antes de eu não ter um nome, uma formação, ele me amava e vai me amar por toda a eternidade. Eu quero por toda a eternidade poder louvar e glorificar o nome dele em todos os cantos, sabe? E eu sou muito alegre, porque eu tenho Deus no meu coração. E, e foi muito engraçado. Semana passada, uma cliente chegou lá no mercadinho que eu trabalho, e aí eu atendi, sendo eu mesma, né? E aí ela falou, nossa, você é muito amigável. Por quê? Aí eu não soube responder na hora, sabe? Porque é uma pergunta muito, tipo assim, não sei, minha senhora, sou eu. Ela, ai, normalmente as pessoas só falam preço e vai embora, mas você realmente presta atenção, você é muito amigável, muito, sabe? Como fala? Como é a palavra que ela usou? Atenciosa. E aí, depois me veio a resposta, porque isso me acontece inúmeras vezes, mas depois me veio a resposta que é porque eu tenho Deus. É porque eu tenho Deus no meu coração. Próxima vez que alguém falar isso, vai ter essa resposta. É porque eu tenho Deus. Porque é verdade. Eu sou só a pessoa que eu sou hoje por conta de Deus. Porque, por mais que eu tenha tido um amor muito grande dentro de casa, eu também sofri coisas muito ruins que eu não desejo a ninguém. E eu espero que de todo o coração, que esse testemunho dessa pecadora aqui, dessa simples verme aqui, que não tem nada de tão grande e importante, mas tem o Senhor Deus. E eu só queria aqui contar para vocês um pouco da minha história, do como Deus entrou na minha vida e o quão agraciada eu sou até hoje. E isso não, depois que eu me firmei mais com Deus, as lutas não pararam, sabe? O casamento teve uma crise muito grande uns anos para trás, mas com a graça divina de Deus a gente se recuperou. A gente vem tentado já há quase um ano ter filhos. Não estamos conseguindo por enquanto, perdemos 2 gravidez já, mas já tivemos um encaminhamento para um médico melhor. Vamos ver tudo. E eu sei que no tempo de Deus ele vai dar essas crianças pra gente, porque Deus já me mostrou em sonhos também, que é uma forma linda que ele fala comigo, que é através dos sonhos. Às vezes são coisas pra mim, às vezes são coisas pros outros, sabe? E eu ainda não tenho uma carreira mesmo profissional. Eu tinha até a pandemia, mas aí caiu por terra tudo que eu achava. E isso faz parte do Senhor. Faça perante a tua vontade em minha vida, sabe? Independente do que seja, eu não tô nem aí, eu quero a sua vontade na minha vida. Então eu espero que, do mesmo jeito que Deus cuida e cuidou e cuidará de mim, Ele cuida e cuidará de você em todos os momentos da sua vida também. Que Deus encha você de um amor tão grande que nada ao redor seja tão forte que te abale tanto e que te afaste dele. Então, em nome de Jesus, que você seja agraciado e que nessa semana bênçãos lindas e maravilhosas aconteçam para você. E saiba que Jesus te ama muito e eu também. Um grande beijo e Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Tchau!